Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer uma breve antevisão do jogo referente à oitava jornada da Liga Portugal Betclic entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, jogo que vai ser mais logo às 21h15 no Estádio do Dragão, um jogo de facto muito difícil para o nosso Benfica, mas o Benfica é mesmo para isso, o Benfica é para fazer jogos difíceis, o Benfica gosta de fazer jogos difíceis e são as vitórias nestes jogos que sabem melhor. Tenho certeza que concordam comigo. Aqui o título que eu estou aqui a colocar, a grande oportunidade para a retoma. Sabemos que a nível de resultados, a nível de exibições, tem sido muito complicado nos últimos tempos, mas também sabemos que um clube gigante como o Benfica acorda a qualquer momento, ou seja, estes resultados, estas exibições não vão ser sempre negativas. E vai haver um momento em que o Benfica vai ter que acordar e vai demonstrar toda a sua grandeza. Vamos ver se será hoje, que seria de facto muito bom aqui num dos nossos principais adversários. Na casa de um dos principais adversários e num estádio que é de facto muito difícil, mas que nos deu uma grande alegria na época passada com a vitória por 4. Aqui a tabela classificativa. Porto, como sabemos, 7 jogos, 7 vitórias, 19 golos marcados e um sofrido, portanto, um excelente início de época, não há como aqui esconder isto. O Benfica, com aqueles dois empates em casa, nos 7 jogos tem 5 vitórias e 2 empates e mais dificuldades para marcar, temos só 13 golos marcados e 4 golos sofridos, portanto, tem sido aqui um início de época bem complicado do nosso Benfica. Mas também temos que ver que já fez coisas boas, ganhámos a Supertaça, conseguimos o acesso à fase Liga das Champions, agora com duas derrotas também na Champions, mas vamos ver o que vai acontecer. E uma comparação entre as duas equipas no total da época, o Porto na época 25-26 tem 9 jogos e 9 vitórias, porque a somar às duas, às 7, perdão, que tem no campeonato, teve mais duas vitórias na Liga Europa, portanto tem 100% de vitórias, 22 golos marcados e dois golos sofridos, ou seja, tem uma média quase de 2 golos e meio marcados por jogo e 0.2 golos sofridos. De facto, tem 2 golos sofridos, sendo que um foi aquele contra o Sporting que foi autogol. O Benfica com mais dificuldade, já temos mais jogos, 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, sendo que estas duas derrotas foram para a Champions aqui dos 3 empates, 2 foi para o campeonato e um foi na fase, no play-off de acesso à Liga dos Campeões. 21 golos marcados e 8 sofridos, o que dá 1.5 média de golos marcados por jogo e 0.6 golos sofridos. Aqui há de facto uma grande diferença nas duas. Reparem como o Porto tem quase mais um gol marcado por jogo do que o Benfica e também tem muito menos golos sofridos por jogo. Valor do plantel, o Porto fez um ótimo trabalho, de facto, aqui no mercado de transferências, não só pela qualidade do jogador, que os jogadores, que as contratações têm apresentado, mas também pela valorização que têm tido, e as coisas estão intimamente relacionadas, claro. Segundo aqui o site do 00, que foi onde eu fui buscar estas informações, ao contrário de muita gente que vai ao Transfer Market, 392 milhões, o valor do plantel do Futebol Clube do Porto e do Benfica 362 milhões. Temos aqui uma diferença de 20 milhões, também não é nada de por aí além, porque também depende muitas vezes do próprio número de jogadores. O jogador em melhor forma que eu coloquei aqui no Futebol Clube do Porto foi o Fraolt. Porque é que colocar? Porque há vários jogadores de facto em excelente forma, mas este jogador tem surpreendido não só os adeptos do Porto, não só agentes do Porto, mas também penso eu que todo aqui o futebol português. Ele tem de facto feito muita diferença aqui nesta equipa. A nível de participações para golos, tem um gol e 3 assistências, mas também não é esse o objetivo principal dele. O Pavlidis já é. O Pavlidis que foi o jogador que eu coloquei aqui em melhor forma do Benfica. O grande objetivo dele, a grande contribuição dele para o Benfica é com golos e também com assistências, mas ele já leva, portanto, nos 14 jogos que leva pelo Benfica, eu penso que ele jogou todos, leva 7 golos marcados e uma assistência. Portanto, tendo em conta de facto até as limitações que temos tido, não é pelo Pavlidis de facto que não estamos melhor. O jogador mais valioso é também o Pavlidis do Benfica, com 40 milhões. O jogador mais valioso é o Samu. No Porto é o Samu, com 50 milhões. É um jogador também mais jovem, é internacional espanhol. Se calhar aí também ajuda a ter esta valorização. Média de idades, penso que é semelhante. O Porto 24.3, o Benfica 23.4. E aqui há aqui um trabalho das duas equipas, de facto, em rejuvenescer aqui a idade, o plantel, podemos dizer assim. O Benfica, para este valor, contribui muito
jovens da formação que o Benfica tem muitos, mas que na verdade não têm sido apostas nem a titulares, nem apostas em verdadeiros minutos de contribuição de jogo para a equipa. Mas vale o que vale. Relativamente aqui ao nosso Benfica, pontos que eu considero positivos para este jogo, é uma ótima oportunidade para a retoma. Foi assim que começámos este vídeo, de facto. Não há melhor do que, de facto, para a motivação, para a confiança, do que irmos buscar aqui uma vitória ao líder do campeonato e um dos nossos principais adversários. Aquela exibição contra o Chelsea, eu não gosto muito de falar em vitórias morais, mas se calhar a expectativa estava tão em baixo que as exibições que temos tido recentemente, que foi quase uma lufada de ar fresco aqui algumas coisas que fizemos contra o Chelsea, e isso provavelmente já inicia algumas melhorias. Depois o José Mourinho, com o Chelsea, provou isso mesmo, ou seja, ele gosta destes jogos de estratégia contra equipas que teoricamente poderão eventualmente ser mais fortes ou estar em melhor forma. O José Mourinho gosta muito de jogar contra estas equipas porque não está no auge da carreira dele, é verdade, mas ele ainda sabe muito de futebol. Tem muita experiência, de facto, nestas andanças, podemos dizer assim. Depois aqui, lá está aquela situação do Benfica não ter que assumir sempre o jogo em ataque continuado, ou seja, o Benfica gosta mais de jogar em transição ofensiva, em contra-ataque. E o Porto, de certeza, que vai pressionar muito ali à frente e talvez o Benfica consiga aproveitar alguns espaços. O Benfica vai haver muitas alturas do jogo que o Benfica vai ficar muito lá atrás, com muita dificuldade para sair. Tem que ser, em algumas dessas alturas, em alguma dessas oportunidades, que o Benfica consiga ferir o Porto. Lá está, em contra-ataque. Eu penso que a posse de bola depende também da evolução do resultado do jogo, mas a posse de bola vai ser, quase certeza, para o Futebol Clube do Porto. Depois, aspectos negativos. A equipa, obviamente, está sem confiança, deu ali um bocadinho de confiança à exibição contra o Chelsea, mas continuamos, de facto, com muito pouca confiança. Os jogadores desconfiam deles próprios, desconfiam dos colegas, desconfiam quer dizer, se calhar só confiam no próprio treinador, o que também já é muito importante. Depois peço aqui, desculpa aqui por este erro aqui, que é muito pouco tempo, aqui está aqui um J e aqui devia estar um O. Peço desculpa, não consegui fazer aqui a revisão a tempo. Muito pouco tempo de trabalho com José Mourinho, é verdade, mas temos aqui um Mourinho de facto psicológico que vai tentar de facto dar a volta a esta situação. Níveis físico e mental debilitados, é o que já falámos, o próprio Mourinho diz que a equipa está cansada fisicamente, que tantos jogos tem tido, e também mentalmente também está uma equipa de facto cansada, uma equipa que precisa de facto de descansar, mas não é nas seleções que vão descansar. Quase que precisava aqui do reset de outra pré-época, diria eu. E depois jogadores em baixo de forma, que é o caso do Dedic, o caso do Dal, o caso do Rios, o Sheldrup também parece-me que está. Não é que ele tivesse tido já grandes exibições, mas também parece que está a cair muito, também se calhar a nível de confiança, e de facto são situações que hum, convém. Mas isto está relacionado, lá está, tudo isto, nestes pontos negativos, está relacionado, na minha opinião, com a confiança, com aquela dinâmica de derrota ou de más exibições que temos tido e quase que é um ciclo vicioso. O jogador depois não confia nele, não confia no colega e a bola não entra e depois sofres um golo contra a corrente, por exemplo, e é muito complicado. Quando as coisas derem a volta e a alguma altura vão dar a volta, se calhar qualquer bola entra. É, é muito assim. Mais uma vez peço-vos desculpa pelo que está aqui neste quadro, aqui nos pontos menos, porque há de facto aqui alguns erros, porque eu não fiz aqui a revisão. Relativamente aqui ao 11 inicial do Benfica, eu penso que este vai ser o 11 que o José Mourinho vai lançar, que é exatamente igual ao que jogou contra o Chelsea. O Turbino na baliza, Otamendi, António Silva, Deditos da direita, Dal na esquerda, o Barrené cheia, o Aursons e o Rios a fazer aqui o triângulo no meio campo para reforçar aqui a consistência. E depois o Lukebakio a partir da direita, o jogador que mais desequilíbrios poderá causar, e o Sudakov a tentar aqui, a partir da esquerda, organizar aqui algumas jogadas atacantes do Benfica. E o Pavlidis, o nosso ponta de lança. Esta é a equipa que eu acho que o José Mourinho vai colocar, até para que se mantenha o mesmo 11, as rotinas comecem a ganhar ali mais consistência. Aquilo que eu colocaria era só havia uma alteração de jogadores aqui, ou melhor, duas alterações. Um jogador que vinha do banco para o 11 inicial, que era o Tomás Araújo. Eu sei que os treinadores que estudam muito têm que saber mais do que nós. E se o Schmidt, se o
Bruno Lage e Mourinho e o próprio selecionador nacional, se dizem que que o António Silva é melhor do que o Tomás Araújo, ou que deve jogar a titular em vez do Tomás Araújo, nós temos que confiar que eles estão ali, que eles sabem alguma coisa, porque são vários treinadores, dá-me a ideia que não é teimosia de todos eles. Mas para um leigo como eu, e se calhar como muitos de vocês estão desse lado, é de facto de fazer confusão como é que o Tomás Araújo me parece um jogador melhor a jogar até de jogo aéreo. Aí há algumas dúvidas, mas eu acho que ele é melhor a jogar jogo aéreo. É mais rápido também que o António Silva, nomeadamente a cortar a profundidade das equipas adversárias e que joga contra-ataque e a sair a jogar, que é importantíssimo para uma equipa como o Benfica, ele está a léguas de distância de melhor para o António Silva, como é que não, a questão é que, porque é que não joga ele? Portanto, há aqui alguma coisa que nós não sabemos, que nos passa completamente ao lado, para esta situação. Mas eu colocava de facto aqui o Tomás Araújo. E depois ali no meio campo, eu colocava o Arsens mais na esquerda, também ali para apoiar o Dal na esquerda, e ele tem uma grande cultura tática. Foi aqui nesta esquerda que o Dal jogou muitos jogos, na época que fomos campeões com o Schmidt. Eu diria que ele, quando está bem fisicamente, joga bem em qualquer lado, é verdade. Quando está mal fisicamente, também não há em nenhum lado que ele jogue bem. Nota-se logo o Arsenal. Mas ele ali na esquerda é um jogador que permite pressionar bem na frente. O Kovács na direita, o Arsenal pressionava na esquerda, o Pavlidis e depois saltava, por exemplo, o Sudakov ali também para pressionar os adversários à saída de bola. Portanto, ajudava o Pavlidis a pressionar, conseguia também ajudar ali o meio campo e conseguia ajudar o Dal com a sua cultura tática. Ele fazia ali mais, penso eu que fazia mais sentido ele jogar ali. O Sudakov jogaria no meio porque de facto é ali que ele tem maior capacidade de pegar no jogo e decidir, de fazer passes, de evoluir com a bola controlada, sempre com a ajuda lá está do Ausnes, do Barrenechea aqui do meio campo. Mas vamos ver como é que vai ser. Espero que seja agora, que seja neste jogo aqui a nossa reviravolta do campeonato comece aqui e que fiquemos a um ponto. Mas perdemos também não é o fim do mundo, claro. O que interessa aos jogadores é deixarem tudo lá dentro e tentarem ao máximo fazer uma boa exibição, um bom resultado. Nós sabemos quando a equipa dá o máximo e quando os jogadores um, acabam o jogo, mas têm a consciência completamente tranquila que não deixaram por dar nem 1% do máximo deles. Vamos ver como é que vai correr. Um abraço a todos. Tudo bom. Obrigado.